Na última quarta-feira, o doutor Sérgio Salvani, ex-prefeito de Taquaritinga e candidato a deputado estadual pelo PTB, representando a nossa região, recepcionou, juntamente com outras autoridades, o ex-presidente da República, Jânio Quadros, e sua digníssima esposa, Eloá. Na Câmara Municipal de Jaboticabal, Jânio Quadros proferiu importante palestra que será apresentada agora aos ouvintes desta emissora. Eu desejaria falar ao coração de cada um. Mas em Jaboticabal, devo começar saudando o bispado, o presidente da sua igreja, a Câmara, o seu prefeito municipal, as suas autoridades judiciárias, aos seus sindicatos de empresa ou de trabalhadores. E de forma muito particular aos companheiros que me honram a mim e a minha mulher com a presença. Considero essa presença um prêmio, mas não é a inteligência de cada um que vou falar, é ao coração de cada um que pretendo falar. Como se estivéssemos em família, no recesso do nosso lar. Cônscios de que ao nosso derredor os valores morais com os quais fomos criados começam a desaparecer. Isso é verdade em tal medida que em nossos dias se aponta um político honesto. E no nosso tempo se apontava um político desonesto. Vejam a inversão de valores. A sociedade está ameaçada porque a família está ameaçada. Os pobres estão ficando mais pobres sob os nossos olhos. E um punhado de privilegiados está ficando mais rico sob os nossos olhos. A exploração é franca. Os negócios públicos, especialmente os dinheiros, são tratados como se foram propriedade particular. Representam o esforço de todos para o benefício de uns poucos. Eu desejaria saber até quando isso acontecerá. Haroldo Laski, que é o ideólogo do Partido Trabalhista inglês, escreveu em certa oportunidade: a única maneira de combater o comunismo é provar que ele é desnecessário. E cabe a nós, democratas, fazer essa prova. Especialmente aos jovens, em cujos sapatos caminha o Brasil de amanhã.
Os jovens que durante 18 anos estiveram amordaçados pela ditadura. E agora sim, se defrontam com uma legislação eleitoral tão confusa, tão contraditória, tão absurda, que até o próprio governo não consegue entendê-la. E quer que o povo a entenda. O povo simples, o povo que ganha o seu pão com o suor de cada dia. A mocidade aí se encontra com péssimas escolas, sobretudo as escolas de grau médio e as escolas superiores. Os professores ganham salário de fome. Há ferroviários aposentados com 160, 180, 200 cruzeiros por mês. Ao mesmo tempo em que o governo distribui centenas de condecorações feitas com ouro. E na Gran Cruz, cada condecoração tem 8 pérolas. Duvido que alguém dos presentes, alguém do povo, pudesse comprar, senão o ouro, as pérolas, senão as pérolas, o ouro. Eu podia estar em casa, junto das minhas netas e junto da minha mulher embranquecida, se desejasse o conforto para mim, o bem-estar para mim. Os ex-presidentes da República têm uma pensão constitucional à roda de 1 milhão de cruzeiros por mês. Eu sou o único que recusou essa pensão. Não a aceito. Enquanto viver e puder trabalhar, escrever os meus livros, pintar as minhas telas, eu não aceito. Não serei pensionista do povo sofrido. Não tenho pensão nenhuma. Quando me foi oferecida de deputado, recusei também. E não posso queixar-me. Deus Todo-Poderoso me tem dado muito mais do que podia imaginar um menino nascido em Campo Grande, Mato Grosso. Nem paulista eu sou. Toda a sorte que faltou a meu pai, que teve uma vida trágica, eu recebi multiplicada por 10. Na generosidade do Altíssimo, cujo dedo grande me vem orientando na vida. Mas não fiquei em casa, não. Fui saber do presidente da República se a abertura democrática era o seu propósito realmente. E quando eu ouvi de sim que era,
olhei o quadro, entendi do meu dever, filho do meu sofrimento, filho da minha experiência, candidatar-me a governador. Sei o que me espera, porque sei que vou ser eleito por vocês. Mas sei que o Estado está quase falido. Há dívidas espantosas com os empreiteiros em geral e com as Eletropaulos ou Paulipetros em particular. Parece que o meu destino me reservou o papel difícil, penoso, de ser herdeiro de massas falidas. Encontrei a prefeitura da capital, massa falida. Encontrei o governo do estado, massa falida. Encontrei o governo da república, massa falida. E mais, encontrei por toda parte o funcionalismo mal pago, vilipendiado, tratando mal o povo, com arrogância e até com desprezo, nas suas agruras, nas suas necessidades. Encontrei toda a máquina administrativa na prefeitura, no estado e na União, de tal maneira emperrada ou apodrecida, pútrida, como preferirem, que tive que renovar tudo, de cima para baixo e de baixo para cima, no exemplo de trabalho sério. Quando se faz trabalho sério, pode-se exigir trabalho sério. Nunca exigi de ninguém aquilo que eu não pudesse fazer. Pois às 6 horas da manhã eu estou trabalhando e me dedico exclusivamente à administração, acima de partidos, acima de grupos, acima de interesses pessoais, sem permitir que um parente meu entre na Caixa Econômica, no Banco do Estado ou no Banco do Brasil, sem permitir, sem nomear um parente meu. Eu quero dos servidores, dos funcionários, a mesma prestação de serviço, desde que sejam bem pagos, a mesma atenção, o mesmo zelo, porque afinal de contas, quem nos paga a todos é o povo. E o povo quer dizer cada um dos senhores, é que sustentam essa gigantesca máquina chamada governo federal, governos estaduais e governos municipais. Os senhores estão pagando até sem saber. Estão pagando até quando dormem. Estão pagando a cada minuto do trabalho construtivo que se entregam. E estão pagando para que o dinheiro seja apanhado, levado para processos escusos, vergonhosos, ou jogados pela janela. A ignorância é tão grande que já entrada, uma pobre moça
precisou de um puxão de orelha meu. Não sabia nem formular as perguntas adequadas, representando uma televisão de Ribeirão Preto. A culpa não é bem dela. Os culpados somos todos nós. Os governos que não lhe deram oportunidade nenhuma. Porque vivemos em uma democracia que nunca existiu. E depois em uma ditadura terrível. E estamos novamente em um arremedo de democracia, uma caricatura de democracia. Eu estou falando aqui porque um general presidente permitiu. No momento em que ele não permita, não sou eu, mas todos nós deixaremos de falar. Eu não me conformei bem. Tive os direitos políticos suspensos. E sou um dos 2 brasileiros que recebeu a pena de confinamento. 4 meses preso em Corumbá, com guarda à vista, sentinela do exército, de armas embaladas e baioneta calada, como se eu fora criminoso comum. Mas paguei o preço. E paguei o bem. Tive a minha mulher a meu lado, no quartinho do hotel para o qual fomos conduzidos. Só não paguei a conta do hotel. Quando o proprietário veio me trazer a conta, eu lhe disse que a estava entregando a pessoa errada. Ele que encaminhasse a presidência da República, que me havia confinado. Eu estava lá preso, e não pela minha vontade. E o governo pagou. Isto é, até vocês pagaram o meu confinamento. Minha conversa com o povo de Jaboticabal é simples como valsa antiga. Não haverá ninguém que não entenda. Só não a entenderá quem tenha malícia dentro de si. Quem tenha má vontade. Quem esteja predisposto contra mim. Não contra as minhas ideias. As minhas ideias todos conhecem. Eu sempre entendi que para sairmos deste quadro confuso, só uma Assembleia Nacional Constituinte. E o governo se recusou a essa Assembleia. Eu sempre entendi que era indispensável uma reforma tributária, porque somente através da reforma tributária os municípios escaparão à miséria a que estão submetidos, pedindo aos governadores esmolas, espórtulas, que põem os prefeitos de joelhos, atemorizados, aterrorizados. No fundo da consciência, eles não gostam disso. No fundo da consciência, eles prefeririam o Jânio, que recebia o botino, ou os botinos, sem nunca ter perguntado a que partido o senhor pertence, prefeito. Nunca indaguei. O que eu tinha no governo dividi. Construir gigantescas hidrelétricas, gigantescos hospitais,
centenas de escolas, de todos os graus. Pavimentei 3.000 quilômetros de estradas de rodagem. Abri o Banco do Estado e a Caixa Econômica a todos aqueles que tivessem interesse legítimo. Paguei o funcionalismo bem. E lá estava vigilante o tempo todo. Não ocorria uma irregularidade sequer, sem que saísse um bilhetinho meu, e bilhetinho meu não dá para brincar, não, porque vai com prazo. E ai do secretário que não o cumpra. Pode ser até ministro, general, almirante, ou brigadeiro no ar. Recebe o bilhetinho e cumpre-o, sim. Porque a minha autoridade vem de vocês. A minha autoridade me foi concedida por Deus. E a expressão de Deus na terra é o povo. Nunca houve um escândalo. Nunca houve uma imoralidade. Nunca nada, Jabuticabal, nada alcançou a Caixa Econômica, o Banco do Estado, a Secretaria da Fazenda, ou o Tesouro de São Paulo. Nunca. Nem alcançará. Ora bem, parece-me que esse é o momento de reagir. Parece-me que cada um dos senhores que estão me ouvindo, e permita ao povo o tratamento de intimidade, cada um de vocês, isso já foi dito aqui, tem sobre os seus ombros uma responsabilidade terrível. Essas eleições não são para mim. Essas eleições são para vocês todos. Vocês é que irão escolher o próprio destino e o destino desse Estado. Vocês é que darão ou não ao futuro governador voz alta e firme para reclamar uma reforma agrária justa e cristã, para acabar com a desigualdade cada vez maior entre os que têm muito, têm demais, e os que não têm nada, absolutamente nada, nem horizontes, nem futuro. Estamos nos convertendo em uma nação na qual 90% do seu povo não conhece o dia de amanhã. 90% do seu povo vive marginalizado, não participa das decisões lá de cima. Participava no meu tempo, sempre abria os palácios até para a visitação aos domingos e feriados. E ficava lá, sentado, lendo o meu jornal, enquanto o povo caminhava pelo Palácio dos Campos Elíseos ou pelo Palácio da Alvorada. Nunca alguém riscou uma só parede. O povo é educado. O povo é solene. O povo tem majestade. Mas nas mãos de cada um de vocês está o nosso futuro, o nosso amanhã. O governo, para mim, é uma cruz que cada um de vocês põe sobre os meus ombros. Mas vou aceitá-la. Parece dos desígnios da providência.
Se vocês me sustentarem em Jaboticabal e aos meus companheiros deixem a grande cidade de São Paulo por minha conta, Santos por minha conta, as grandes capitais do interior por minha conta, porque me sustentarão. A capital vai cair nessas urnas com o peso de uma pata de elefante. Creiam-no. Conheço Vila Maria e Vila Prudente e São Miguel e a Lapa e o Ipiranga e Osasco e São Caetano e Santo André e Mauá e Diadema e São Bernardo do Campo, onde vou ganhar as eleições. Registrem. Mas desta vez eu não cometerei um erro. Só irei governar com os meus companheiros. Eles contam por quê? Porque eu governei com todos os prefeitos. Tão logo os atendi, tão logo os satisfiz, voltaram as costas para mim. E estão hoje apoiando candidatos corruptos, candidatos inseguros ou candidatos do governo. Porque isso é mais cômodo, isso é mais fácil. Nos municípios nos quais eu perca a eleição, eu governarei através de um vereador. Vou buscar o vereador. E somente pelas mãos dele, o município será atendido em todas as suas necessidades. Em 90 dias ele estará falando sozinho na sede da prefeitura. É só negociar a alma com o diabo. Querem que eu faça? Na esperança de depois vir bater as minhas costas, dar as palmadinhas da praxe e arrancar em nome do povo o que não teve a coragem de fazer a favor do povo antes das eleições, assumindo as responsabilidades que a sua consciência lhe impõe. Nem o comodismo, nem o interesse eu abrigarei. Como não tenho pena do ladrão dos dinheiros públicos, eu não terei pena dos comodistas e dos interesseiros, daqueles que já receberam o seu preço e não têm mais nada para entregar. Porque quem recebeu o seu preço está vendido. De maneira que é difícil brincar comigo. Muito difícil. Eu não venho para Jaboticabal de mãos vazias. Passei 7 meses na presidência da República. Com uma pequena diferença. Fui eleito contra a Câmara dos Deputados e contra o Senado, que já existiam. E nada que era meu passou. Mas nada. Tentei uma lei de remessa de lucros para alcançar as grandes empresas estrangeiras. Está dormindo em uma gaveta qualquer desde 1961. Se restabelecemos relações com a Rússia, é porque dependia de mim e só de mim. E se os americanos não ocuparam Cuba, é porque dependia de mim e só de mim. Mandei elaborar uma lei de reforma agrária e coloquei na presidência da comissão o senador Milton Campos, de Minas Gerais, que conhecia o problema.
A lei nem sequer chegou a ser elaborada. Nenhum de nós é contra a grande propriedade. Se ela estiver plantada, excelente. Mas se ela for especulativa, se ela se destinar a lucros ilícitos, valorizada pelo trabalho de cada um de vocês, ela deve ser expropriada, sim. É dividida em lotes e entregue ao povo. Aqueles que acharem que eu sou um radical, façam o favor de ler a última encíclica do Papa reinante, sobre o trabalho humano. Ele parece mais radical do que eu. Sei que há muito a fazer. Por exemplo, no Estado, não sei se os senhores sabem, não sabem com certeza, 21 secretarias. Os senhores já imaginaram um governador capaz de despachar com 21 secretários? Converte-se ou não o Estado no que o povo chama gostosamente casa da sogra? Fiz um estudo dessas secretarias. Ser reduzidas a 12, sem despedir ninguém, reaproveitando todos os servidores, distribuindo-os pelas reais necessidades: educação, saúde, transporte. Sabem qual é a economia? 11 bilhões de cruzeiros. Sabem quantas sociedades de economia mista existem? Cerca de 30. Terrafoto, Paulo e Petro, Eletropaulo e assim por diante. A energia elétrica está entregue a 3 empresas diferentes. A CESP, Companhia Estadual, Companhia de Energia do Estado de São Paulo, criada a meu tempo, se não me engano, ou já pelo meu sucessor, o professor Carvalho Pinto. A Companhia Paulista de Força e Luz e a Eletropaulo, com dezenas de automóveis de luxo, centenas e centenas de metros quadrados de espaço que pode ser alugado ou vendido, e salários assustadores. A roda, sim, de 600, 800, 1 milhão por mês. É apenas um exemplo do descalabro. Mas eu não estou disposto, não, a jogar pedras para trás. Não. Não adianta. Eu abri 59 sindicâncias, uns 30 inquéritos, foram todos engavetados, inclusive pela famosa revolução que aí esteve ou está, moralizadora e democrática. Como foi moralizadora e como foi democrática? Os moços que eu digo. Não vou me alongar. Que podia eu acrescer ao que já afirmei? Os chamados pequenos partidos, na verdade, são os grandes partidos. É o Partido Trabalhista Brasileiro, é o Partido dos Trabalhadores,
e ao Partido Democrático Trabalhista, do senhor Leonel Brizola. Se os senhores abrirem os programas, são um pouco mais ou menos os mesmos. Acho o do Partido Trabalhista Brasileiro mais consentâneo com o nosso momento, porque além de Lasky, Sturzo, Fromm e o próprio Alberto Pasqualini, para não falar das encíclicas papais, a Relo Novarum, a 40º ano, é o programa que melhor atende um governo que se inclina para a esquerda sem ser socialista. Nós só podemos pensar em socializar o Brasil quando exista riqueza para socializar. Se quiséssemos socializar o Brasil neste instante, nós iríamos socializar a pobreza. E essa já está socializada. Nós temos de encorajar, sim, a vinda de capitais de fora. Nós temos de encorajar a livre empresa, a empresa brasileira, a pequena, a média e a grande. Mas temos que fiscalizar tudo isso de perto, de maneira a não permitir, sobretudo, a empresa estrangeira que produza má qualidade, preços altos e remeta para fora o resultado do nosso esforço. Se policiarmos convenientemente, as multinacionais continuarão a vir, mas virão para causar benefícios e não danos. Hoje, elas são aves rapinantes. E por que falo eu da empresa estrangeira? Apanhe os nossos bancos. Ao acaso, o Bradesco, por exemplo, capital do banco, 5 bilhões de cruzeiros. Lucro em um semestre, em 6 meses, 5 bilhões de cruzeiros. É ou não furto? Eu chamo a isso furto. Furto dentro da lei, mas furto. Furto deslavado, que é o furto do próprio Banco do Brasil, que oferece lucros cada vez maiores, ao invés de estar financiando o pequeno produtor, o pequeno agricultor, o médio produtor, o médio agricultor, o grande produtor, empresário, senhor de fábrica, com juros baixos. Ao invés de extorquir dinheiro de todos aqueles que estão trabalhando e criando riquezas, dir-se-á, é um problema federal. Não é apenas um problema federal. Quando o Banco do Estado de São Paulo, após uma grande limpeza, abrir as suas portas, quando a Caixa Econômica Estadual, após uma grande limpeza, abrir as suas portas, nós poderemos dar um exemplo tão grande a esta nação que a taxa de juros cairá por toda parte. Podem crer. Nem o governo federal resistirá a esse exemplo. O que São Paulo precisa dar é o exemplo.
E há forças em São Paulo para isso. Há 26 milhões de habitantes. A maior cidade da América Latina. O maior parque industrial dessa América Latina. Há trabalho nos campos. Trabalho nos campos. Ah, sim. Mas há também o boia fria. Eu estava em Lins há algum tempo e estranhei muito que o fazendeiro de café, em cuja fazenda fiquei hospedado, não tivesse colonos. Deixei de estranhar quando pela manhã os caminhões da fazenda saíram e foram à praça de Lins. Lá havia dezenas e dezenas de pessoas, inclusive mulheres com crianças ao colo. Figuras de Portinari, esquálidas, magérrimas, de provocar lágrimas. E o feitor de pé dizia: você suba. Você não, você suba. Você não. Como não fazemos com os animais? E como se não lhes bastasse esse destino, ainda morrem em todos os trevos das nossas estradas. A falta de passarelas, a falta de caminhos seguros. Isso será humano? Isso será cristão? Por acaso fui eu quem disse, olhando o moço rico, que queria segui-lo: vai e vende tudo que tens, e terás um tesouro no céu, e dá aos pobres, e vem, e segue-me. E o moço rico desapareceu. Foi Cristo, não? Não foi ele quem disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Vejam que ameaça. Não é minha, é dele. Um camelo. Quem traduziu mal a Bíblia, traduziu por camelo. A expressão em aramaico era corda, o que significa a mesma coisa, porque a impossibilidade é a mesma. Mais fácil uma corda passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E da sua boca sagrada. Nove feridos em outro acidente com boias frias em Araraquara. Vejam agora. Muito bem. Que cada um dos senhores, que cada um de vocês saia daqui convertido em cruzado, jurado a mudar a sociedade, a economia e a política brasileira. E vocês só dispõem de uma arma, a do dia 15. Antes de votar, tremam. O instante é sublime. E lembrem-se, vocês, povo, de que um de vocês vale muito pouco. É uma vara
quebra-se a vara na perna. Mas vocês reunidos são um feixe de varas. E ninguém quebra um feixe de varas na perna. Unam-se. É a única esperança que nos sobra. Menos a mim e aos meus 65 anos. Mas as minhas netas. Quem sabe se poderemos oferecer um Brasil melhor para os moços que aí se encontram. Mas se não oferecermos um Brasil melhor para eles, ofereceremos para os filhos deles, com toda certeza. Ah, se eu quisesse ficar 5 anos na presidência da República. Eleito com 43 anos, eu ficaria 10, se desejasse. Era só fazer o que se fez com o manto de Cristo aos pés da cruz. Dividir o governo. Fiquem vocês com o Banco do Brasil. Fiquem vocês com o Banco da Amazônia. Fiquem vocês com o Banco do Nordeste. Fiquem vocês com o Ministério do Exterior. Fiquem vocês com o Ministério dos Transportes. Fiquem vocês com o Ministério das Minas e Energia. Com um simples decreto, eu havia cassado todas as concessões dadas à ANA, poderosa empresa americana, para explorar o ferro do nosso subsolo. Um só decreto. Com um só. Com um só. De 5 linhas ou 6 linhas, a ANA foi expulsa do território nacional. Mas se eu tivesse procedido por essa forma, não olharia vocês nos olhos. Estaria agora recebendo, quiçá, o meu 1 milhão de cruzeiros, aposentado pela Constituição. É a Constituição que me assegura essa pensão em uma rede. Inteiramente indiferente e imune às ocasionais agressões, às ocasionais infâmias e até às ameaças que eu sei que estou suportando e vou suportar. Mas vale a pena. Abraham Lincoln disse certa vez a um estudante de direito: se você não puder ser advogado e honesto, seja honesto sem ser advogado. Isso serve para a política. Mas na política é de mister conhecer quem já realizou, quem já fez. É de mister examinar o currículo, o passado do candidato. Que autoridade ele já exerceu. E depois desse exame, o voto de vocês, o voto dos senhores, me deixa tranquilo. Em meu nome, em nome de Eloá, eu quero saudar a mulher de Jaboticabal, a mãe de família, a esposa, a filha, a irmã, cujos problemas nós conhecemos, porque são mais ou menos os nossos. Minha mulher também vai ao mercado e ao supermercado. Ela em pessoa. De maneira que é uma grande autoridade em preços. Está muito familiarizada com essa inflação que está caindo, sem que nenhum de nós a veja cair. Um dia desses, conversando com o ministro Delfim Neto, eu encontrei tão otimista
que pedi licença para contar uma anedota. Ele, como não? Vossa Excelência está me lembrando um americano que caiu do 124º andar, 124, do Empire State Building em Nova York. E quando passou pelo 40º andar, estava alguém à janela. E o homem que vinha caindo disse: por enquanto está tudo muito bem. Estava tudo muito bem, sim. Só que ele ia chegar ao solo. É o nosso quadro. Por enquanto está tudo indo muito bem. Até quando? Quem, tendo 100 milhões de cruzeiros, vai abrir uma fábrica, quando pode ir ao banco da esquina, aplicar a 6% e 7% ao ano e ainda receber a correção monetária? Isto é, o seu capital nunca será depreciado, nunca ficará menor. E ele pode colocar-se tranquilamente na rede da qual eu falava. Até o capital de risco está desaparecendo entre nós. Os empresários já não têm coragem para nada. E os trabalhadores estão sendo furtados ao fim de cada mês pelo processo inflacionário. O governo, ainda há dias, por simples decreto, aumentou em 5% os tributos que incidem sobre os empresários. Simples decreto. Reclamar a quem? Reclamar de quem? Reclamar contra quem? Só através do voto soberano. E para tumultuar o processo eleitoral, aí está uma legislação que o próprio governo não entende. E quer que vocês não entendam também, na esperança de anular o voto de vocês. E quem sabe anular as eleições. É só votar errado e o voto é nulo. E nesse momento o governo quer, em um país como o nosso, continental, que lá na Amazônia, lá no interior do Nordeste, lá em Minas Gerais, lá em Goiás, lá no meu Mato Grosso, lá no oeste de São Paulo, lá no oeste do Paraná, lá no oeste de Santa Catarina, o eleitor vote para governador, para vice-governador, para senador, e haverá 3, para deputado federal, para deputado estadual, para prefeito, para vice-prefeito e para vereador de um mesmo partido. Se escolher alguém de partido diferente, o voto é nulo. E isso a cores. A ideia é uma cédula desse tamanho, a cores, para que cada um faça 8 ou 9 ou 10 cruzinhas na mesma fila. Plante o seu cemitério cívico ali. E terminei. Eu estou ligado de tal sorte a Jaboticabal que ainda quero visitar a viúva do Botino aqui e sigo para Taiúva. Mas desejo agradecer aos meus nobres companheiros, ao presidente dessa idilidade que me recebeu à entrada, elegante, generoso,
mostrando alta educação cívica, a acolhida que tivemos. Minha mulher e eu deixamos a cidade comovidos. Vale a pena vir a Jaboticabal. Vale a pena. É das minhas melhores saudades. Homem ainda vivo e eu hóspede da sua casa. Mas não deixemos o dia de amanhã nas mãos de Deus. Deus gosta muito de quem ajuda a si mesmo. Deus não gosta dos indiferentes, dos preguiçosos, daqueles que não participam, daqueles que não dialogam, daqueles que não discutem, daqueles que não têm ideias, daqueles que não conseguem colocar entre dois tijolos um pouco de argamassa e construir ao longo da vida. Nenhum de nós deve deixar a vida sem que deixe atrás de si um sulco marcando a sua passagem, um carreiro. Se fizermos isso, poderemos morrer tranquilos. Poderemos morrer convencidos de que a justiça chegará na terra. E antes de ter se completado na terra, já terá chegado e ter se completado nos céus. Muito obrigado, Jaboticabal.